Olá, seja bem-vindo ao nosso quinto culto na Quaresma. Iniciamos esse nosso momento invocando a presença do nosso Deus triuno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Quaresma é um tempo em que provoca em nós uma reflexão. É um momento introspectivo em que nos damos conta do que foi o preço para que tivéssemos a salvação. A história de Jesus aqui na Terra está diretamente relacionada ao nosso pecado, pois ele veio para pagar por esses nossos pecados. Ele veio para ser quem não fomos, e na cruz ele recebeu de Deus o castigo de todos os nossos pecados. No nosso culto, nós iniciamos sempre com a confissão, pois reconhecemos diante de Deus a nossa indignidade perante Ele, mas também recebemos a sua graça através da promessa do perdão que Jesus Cristo nos dá. Por isso convido você aí na sua casa a confessar os seus pecados. Meu querido Senhor Jesus Cristo, conheces a mim e a todos os meus fracassos. Somente a Ti confesso isso abertamente. Infelizmente, me faltam boa vontade e boa intenção, que eu certamente deveria ter. Todo dia sou uma pessoa imprestável e pecadora. Tu sabes que eu gostaria de ter uma vontade e intenção boas. No entanto, meu inimigo me mantém amarrado e preso. Liberta a mim, pobre pecador, de todo o mal e tentação, segundo a Tua vontade divina. Fortalece e aumenta em mim a correta e verdadeira fé cristã. Dá-me a graça de amar o meu próximo de todo o coração, com fidelidade e de ser-lhe fiel, como se fosse a um irmão, assim como sou a mim. Tudo isso, Senhor, te pedimos. Perdoa-nos por amor de Cristo. Amém. Se através dessa breve confissão você pode expressar essa condição de pecador e de dependente de Deus para receber a graça do perdão, a graça da salvação, eu, como ministro chamado e ordenado da parte por ordem de Cristo, tenho a alegria de anunciar que todos os seus pecados foram perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vá em paz, que o Senhor esteja contigo. Amém. Queremos agora refletir o Evangelho de hoje, que encontramos no livro de Marcos, capítulo 10, dos versículos 32 a 45, onde assim está escrito: Jesus e os discípulos iam pela estrada, subindo para Jerusalém. Ele caminhava na frente e os discípulos, espantados, iam atrás dele. As outras pessoas que iam com eles estavam com medo. Então Jesus chamou outra vez os discípulos para um lado e começou a falar sobre o que ia acontecer com ele. Jesus disse: Escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, cuspir nele, bater nele e matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Depois, Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, queremos lhe pedir um favor. O que vocês querem que eu faça por vocês? Perguntou Jesus. Eles responderam: Quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus respondeu: Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? Eles disseram: Podemos. Então Jesus disse: De fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo com o que vou ser batizado. Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou esses lugares e Ele os dará a quem quiser.
Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Em nome do nosso Deus triuno, que Ele nos abençoe agora no meditar da sua palavra. Amém. Quem não sonha em ser importante aqui no mundo? Será que você nunca sonhou em ser uma pessoa em destaque, pelo menos em alguma coisa aqui na Terra? Parece que o caminho é o poder, é o dinheiro, a influência, mas existem condições hoje no mundo. Você precisa ter vários seguidores, você vai precisar de pessoas que trabalhem para você, você vai precisar ter uma longa agenda de compromissos, você vai ter que ter bons contatos, boas redes de relação para que isso seja possível. E se você não tem isso ainda, é provável que o caminho ainda seja longo para alcançar isso. Ser importante no mundo não é fácil, mas Jesus, no nosso texto de hoje, ensinou que ser importante é muito diferente do conceito que o mundo nos traz. Se você quer ser importante nessa vida, quer fazer a diferença, é importante você escutar o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso. Nosso evangelho de hoje nos conta que Jesus ia na frente dos discípulos e de uma grande multidão que o seguia, e esse pessoal todo estava muito apreensivo, pois Jesus se dirigia a Jerusalém. As pessoas sabiam que Jesus tinha vários inimigos em Jerusalém, pois os mestres da lei, os religiosos de Jerusalém, eles queriam o mal de Jesus, estavam tramando alguma coisa para tirar a sua vida. Os discípulos e aquela multidão sabiam muito bem que Jesus era uma pessoa importante, era uma pessoa diferente. Eles até acreditavam que Jesus era o Messias, mas acreditavam que o Messias era uma pessoa diferente do que Jesus realmente era. Isso porque eles esperavam que o Messias seria um rei terreno, que traria paz terrena. Mas Jesus mesmo disse mais tarde, diante de Pôncio Pilatos, de todo o povo que ali estava julgando ele, que o reino dele não é deste mundo, mas é o reino dos céus. Talvez aquelas pessoas seguiam Jesus porque sabiam que ele era importante e gostavam do prestígio de estar com uma pessoa importante. Mas eles temiam que Jesus, indo para Jerusalém, ele seria morto. E para surpresa deles, Jesus diz exatamente isso para os seus discípulos. Olha, eu estou indo para Jerusalém, lá eu vou ser morto, lá eu vou ser humilhado, as pessoas vão me matar, vão cuspir na minha cara, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. É interessante que o texto nem traz uma reação dos discípulos ao ouvirem aquela notícia de Jesus. Talvez eles achavam que aquilo era exagero dele, que não ia ser bem assim. Ou se fosse assim, eles acreditavam que Jesus ia dar um jeito, sumir no meio da multidão se fossem matar ele, ia fazer um milagre como Jesus sempre surpreendia as pessoas. Talvez eles achavam que seria esse o caso. Mas Jesus já estava falando isso pela terceira vez. E dessa vez ele falou com palavras próprias, falou mais especificamente impossível que ele estava indo para ser morto. Mas o texto não nos diz qual foi a reação dos discípulos. Pelo contrário, a gente vê mais para frente uma reação até bem negativa de dois discípulos que chegam para Jesus e pedem a ele um favor. E Tiago e João pediram para Jesus: olha, quando o Senhor estiver no seu trono, a gente pode sentar na sua esquerda e na sua direita. Jesus deve ter achado até engraçado essa pergunta deles, mas eles queriam o quê? Estar num lugar de prestígio. Eles queriam se sentir importantes do lado da majestade
de Cristo. E os outros discípulos até ficaram zangados com esse pedido de Tiago e de João, mas Jesus aproveitou toda aquela situação para ensinar a eles quem realmente é importante aqui na terra e no reino dos céus. Então Jesus explica ali de forma bem simples para os discípulos que, embora a lógica desse mundo em que a gente vive diga que ser importante é ter influência, é ter poder, é poder mandar nas pessoas, entre eles não podia ser assim. Ser importante diante de Deus é você servir ao seu próximo. E aí ele fala, pois até o Filho do Homem, até Jesus, ele não veio para ser servido, como eles até pensavam que o Messias viria, para ser um rei, para ser servido, para implantar um governo na terra que fosse trazer paz. Ele não, o Filho do Homem veio para dar a si mesmo como um sacrifício para salvar a muitas pessoas. Você quer ser importante, você deve se colocar em último lugar. Você deve procurar servir ao invés de ser servido. É uma lógica muito diferente da qual estamos acostumados e é uma reflexão tão atual quanto pode ser hoje e nos faz quebrar muito o nosso orgulho, as nossas ambições nessa vida e repensar o que tudo isso vale. Será que vale tudo isso que a gente acha que é? Será que vale a pena a gente ser importante aqui no mundo e ser um Zé Ninguém diante de Deus? Talvez você aí me ouvindo não se ache uma pessoa importante, acha que precisa trilhar um longo caminho ainda para ser uma pessoa importante aqui no mundo, mas a lógica do mundo de que ser rico é ser importante, ter seguidores, ter influência, ter aquisição, ter empregados, ter uma empresa, um CNPJ, enfim. Se isso é importante, Deus vai dizer que não é importante. Deus pode ver numa pessoa bilionária, uma pessoa muito pobre, uma pessoa muito precária. Apesar do seu corpo estar coberto de joias, de roupas caras, ali debaixo de todo aquele pano, de todo aquele disfarce, existe uma pessoa muito pobre. Pois Deus nos ensina que quem é importante de verdade no mundo são aqueles que servem, são aqueles que se colocam em último lugar, não por se acharem menos importantes, mas por saberem o valor que tem servir ao próximo, servir a Deus, viver uma vida de humildade, reconhecendo que tudo que a gente tem aqui no mundo, isso vai passar, isso não é nosso, a gente apenas administra aquilo que Deus nos dá. O que faz a gente importante diante de Deus é um coração disposto a servir ao nosso próximo e servir também a Deus. É uma lógica que o mundo não reconhece, o mundo não prestigia, mas Deus, mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que ninguém esteja filmando, Deus vê, Deus reconhece e Ele há também de recompensar a nós com bênçãos espirituais, bênçãos materiais, mas não é esse o propósito da gente fazer boas ações, de servir o nosso próximo. É de sim saber que essa é a vontade de Deus e que isso agrada a Ele. E, claro, isso também nos traz muita alegria de saber que diante de Deus aquilo tem valor. Apesar do mundo não ver valor naquilo, para Deus tem valor. Certamente Cristo foi uma das pessoas que não foi reconhecida aqui no mundo como deveria. Apesar dele ter seus seguidores, ele era ainda uma pessoa pobre, sem poder aquisitivo, sem aquilo que brilha aos olhos humanos. E certamente ele foi tão amado por muitas pessoas, os marginalizados, como foi odiado pelo seu próprio povo, pela própria igreja do seu tempo, que o desprezou, o colocou numa cruz, o humilhou e o matou. Mal sabiam eles que aquela pessoa que para eles parecia tão pobre, tão humilde, era o próprio Filho de Deus. Mas Jesus, apesar de não ter sido reconhecido aqui no mundo, ele foi muito importante, pois ele nos serviu
e serviu com a sua própria vida. Não tem aula maior para nós sobre um amor incondicional, por um amor sacrificial como o amor de Cristo. Naquela cruz, ele não sofreu as dores dos seus pecados, pois ele não tinha pecado, mas ele morreu no nosso lugar. Ele nos serviu com a sua morte, aceitando todo o castigo que era nosso, era devidamente nosso, era nós que merecíamos estar naquela cruz, mas ele resolveu se colocar no nosso lugar, se colocar no último lugar, para que a partir dele tivéssemos vida, tivéssemos melhores condições. Que lição Jesus nos dá na cruz, mas mais importante, que salvação, que preciosa e maravilhosa alegria da salvação que temos no Jesus crucificado. Apesar de ter sido tão desprezado, ali estava a nossa salvação. A lógica desse mundo é bem diferente, o status desse mundo é bem diferente, mas Deus, que conhece o nosso íntimo, Ele sabe quem é verdadeiramente grande aqui do mundo. Verdadeiramente grande é quem reconhece que não há força alguma em nós que possa nos tornar grandes diante de Deus, pois todos nós somos pecadores, todos nós precisamos de Cristo para sermos salvos. Esses são os verdadeiros grandes aqui no mundo, que servem em humildade, em gratidão por esse serviço que Cristo nos prestou na cruz. Que Deus nos conserve nessa humildade e nos dê um coração amoroso para com o nosso próximo, para com as pessoas que estão no nosso dia a dia e que podem ser ali alvo do seu amor, usando nós como instrumentos. Que assim seja, que Deus nos abençoe. Amém. Queremos agora louvar o nosso Deus através do hino Sou Livre para Servir. Teu amor a mim, Senhor, se revelou de uma forma que eu não posso explicar. Teu viver em mim presente se tornou, e por teu poder agora livre sou. Meu Senhor, de todo o coração, sou livre para servir, sou livre para servir ao meu Senhor de todo o coração. Quero agora te louvar, te entregar o meu viver, mostrar como é bom vir a te conhecer, levar tua palavra, de te testemunhar, cantar a liberdade que só tu tens pra dar. Sou livre pra servir, meu Senhor de todo o coração, sou livre para servir, sou livre para servir ao meu Senhor de todo o coração. Convido agora você, meu irmão, minha irmã, falarmos com Deus em oração. Amado Deus, te agradecemos por mais este dia de vida, por mais um dia que a tua graça se renova em nossas vidas
e nos dá mais uma oportunidade para vivermos essa vida em amor a Ti e ao nosso próximo. Senhor, pedimos que Tu nos dê humildade para vivermos essa vida. Nos dê humildade para olharmos ao nosso próximo com amor e a procurarmos a Ti de todo o coração, em Tua palavra, na Tua igreja, em todas as oportunidades que Tu nos concedes para estarmos juntos e próximos a Ti, ouvindo aquilo que Tu tens a nos dizer. Senhor, nos ensina cada vez mais através do Teu Espírito que as lógicas desse mundo são muito diferentes das Suas, Senhor. Nos ensina que importante mesmo são as pessoas que procuram servir e não serem servidas. Senhor, dá-nos humildade para que sirvamos o nosso próximo, sirvamos aos necessitados, sem procurar com isso bênçãos para nós, mas sirvamos em amor, como uma expressão de gratidão pelo serviço de Cristo a nosso favor, nos salvando de todos os nossos pecados. Senhor, queremos pedir pela nossa igreja que Tu possas mantê-la sempre fiel à Tua palavra em meio a essa pandemia que tem afastado tantos irmãos da Tua palavra, que Tu possas, Senhor, ter misericórdia de nós e nos manter firmes e perseverantes na Tua palavra. Senhor, por falar em pandemia, que o Senhor tenha misericórdia de toda a nossa nação que está sofrendo drasticamente os danos desta peste que nos atinge, desse Covid que tem matado tantas pessoas diariamente. Senhor, ajuda-nos, tem misericórdia de nós. Senhor, pedimos que Tu olhes para todos os governantes, para todos os chefes, que Tu possas, Senhor, abençoá-los e guiá-los para que nos ajudem a nos tirar dessa situação, para que contenham os avanços, conscientize também a toda a população para que ela não se exponha indevidamente aos riscos, abençoe aos trabalhadores, proteja o Senhor e dê também saúde a todos nós. Senhor, nós recorremos a Ti, pois sabemos que Tu tens poder sobre todo este mundo. Pedimos, Senhor, que Tu nos ajudes, tenhas misericórdia de nós nesse momento tão delicado que vivemos. Ajuda-nos, Senhor, envia logo essas vacinas para que toda a população seja beneficiada por esse recurso que tanto tem nos faltado. Tudo isso, Senhor, te pedimos em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Muito bem, queridos amigos, assim encerramos esse nosso quinto culto na Quaresma. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Peço que continuem orando por toda essa situação que nosso país está, por todos os que estão na linha de frente nos hospitais, pelas pessoas que estão doentes, estão sofrendo, e também pelo trabalhador que tem que se expor aí nesse mundão para tirar o seu sustento. Que Deus esteja com cada um de vocês, protegendo e os guardando. Deus esteja com vocês e tenham todos um abençoado final de semana e uma semana de trabalho por vir. Até mais e vejo vocês no nosso próximo culto.